meninos, boa tarde para vocês. Quinto ano, vamos continuar aqui com preposições. Vamos relembrar aqui sobre a definição. Nós sabemos que preposição é a palavra invariável que liga duas outras palavras entre si. Como eu já falei para vocês, invariável quer dizer não muda. Ela não muda de acordo com o gênero do substantivo, nem com o número do substantivo. Por isso que ela é invariável, ela sempre será a mesma. Como nós já sabemos, ela tem a função de ligar duas palavras entre si. Eu tenho a palavra aqui café e a palavra leite. Eu vou colocar aqui no meio a preposição mais adequada para dar sentido à frase. Então, café com leite, passeio de carro, carro a gasolina, nasci em Salvador. Viram que eu completei as frases com as preposições mais adequadas para dar sentido. Então, vocês vão fazer o mesmo, vocês vão ler, vocês vão escolher as preposições e vão completar na atividade que irá para vocês responderem. Viram só? Então, vamos ver mais outras atividades. Logo em seguida, quinto ano, vamos continuar trabalhando a operação com fração. Desta vez, nós temos aí as subtrações. Na subtração, vocês vão resolver igualzinho à adição. Vocês vão apenas subtrair os numeradores e vão conservar o mesmo denominador. 4 menos 2 é igual a 2 e conserva o denominador 9. 15 menos 8 igual a 7 e conserva o mesmo denominador 10. 9 menos 5 igual a 4 e conserva o mesmo denominador 20. 12 menos 4 é igual a 8 e conserva o mesmo denominador 6. Então, o resultado das minhas subtrações, nós temos aí as frações. Vamos ver. 2 nonos, 7 décimos, 4 vinteavos e 8 sextos. E assim vocês farão também no livro. Do ponto de vista biológico, o objetivo do sexo é a reprodução, ou seja, formar um novo ser a partir das informações genéticas do pai e da mãe. Em alguns seres, como os peixes e os anfíbios, a união entre óvulo e espermatozoide acontece fora do corpo. Já no caso dos répteis e mamíferos, a fecundação é interna, o que aumenta as chances da reprodução. A célula sexual do homem recebe o nome de espermatozoide. Os espermatozoides são produzidos pelos testículos, que ficam em uma espécie de bolsa chamada escroto e também são responsáveis pela produção da testosterona, o hormônio que dá as características sexuais secundárias masculinas, tais como pelos no rosto, voz grossa e músculos desenvolvidos. Durante a relação sexual, os espermatozoides se misturam aos fluidos da vesícula seminal e à secreção leitosa da próstata, formando o sêmen. Depois de produzido, o sêmen passa pela uretra e é liberado pelo pênis, em um processo conhecido como ejaculação. Na mulher, a maioria dos órgãos sexuais se localiza internamente. Os ovários são responsáveis pela produção da célula sexual, o óvulo, e do estrogênio, o hormônio que dá características sexuais femininas, como o crescimento dos seios e o acúmulo de gordura no quadril e nas coxas. Os óvulos são liberados do ovário e vão para as trompas de Falópio, onde são fecundados. Depois, são encaminhados ao útero, que é onde o bebê se desenvolve. A vagina é responsável por ligar o útero ao exterior do corpo. É a presença da testosterona que determina o sexo do embrião. Se o hormônio for produzido, nascerá um menino. Se não for, nascerá uma menina. Os homens começam a produzir os espermatozoides na puberdade, enquanto as mulheres já nascem com seus óvulos prontos, mas só os liberam a partir desse período até a menopausa. De acordo com o ciclo menstrual feminino, a época mais propícia para a fecundação é a chamada ovulação. Nesse período, o óvulo se encontra nas trompas de Falópio, a caminho do útero.
Se for fecundado, a mulher engravida. Se não, ele morre e dá início à menstruação. No processo de fertilização, apenas um entre os milhões de espermatozoides liberados na ejaculação consegue vencer o desafio de cruzar o colo do útero e fecundar o óvulo. O óvulo fecundado recebe o nome de zigoto e se implanta na parede do útero, onde se desenvolve por 9 meses até o nascimento. Quando 2 embriões se desenvolvem simultaneamente no útero, a mulher dará à luz a gêmeos. Eles podem ser bivitelinos, quando os embriões se desenvolvem a partir de 2 óvulos diferentes, ou univitelinos, quando um único óvulo se divide e dá origem a 2 embriões. Existem várias formas de evitar a união entre o óvulo e o espermatozoide. Dentre os métodos de contracepção, os mais comuns são pílula, camisinha, DIU e espermicidas. Como tudo funciona? Explica como funciona a reprodução humana. Bem, crianças, depois, em ciências, vocês mais uma vez vão dar uma lida aqui no assunto sistemas reprodutores. Vocês vão observar que o sistema reprodutor feminino, todos os órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino, como vocês estão vendo. Depois que vocês fizerem a leitura do sistema reprodutor feminino, vocês vão para o sistema reprodutor masculino, como vocês estão vendo aqui, todos os órgãos, prestando bastante atenção a cada um deles. E em seguida, nós vamos responder logo aqui na página 534, como vocês têm aí. Escreva o nome dos órgãos indicados nos esquemas a seguir: aparelho reprodutor masculino, aparelho reprodutor feminino. E depois vocês vão nomear seguindo os números, o número e o nome do órgão. Observando bem, vocês responderão sem erros nenhum sobre os dois. Ok, crianças? Boa atividade e até mais tarde.